Chamo agora o representante do Partido Socialista, o deputado Abel Pedro. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Excelentíssimos Srs. Vereadores, representante da Assembleia Freguesia de Alpiarça, Sr. Presidente da Junta de Freguesia aqui presente, restantes autarcas, entidades, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, a todos os meus cumprimentos. Todos nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas neste dia, celebrar o 25 de Abril é uma obrigação para quem vive em liberdade. Passado 48 anos, sobre a data em que o povo saiu à rua, em liberdade, podemos prestar homenagem a todos, desde aqueles que conhecemos até ao mais perfeito desconhecido, a todos os que apresentaram a coragem para que Portugal pudesse mudar naquela madrugada de Abril. Quero, em primeiro lugar, prestar homenagem a todos os povos que se encontram privados de liberdade, principalmente ao povo ucraniano, que atravessa uma das maiores devastações a que a Europa assistiu nos últimos anos. Foi necessário alguém, a quem, desculpem, mas recuso pronunciar o nome, começar uma guerra na Europa para que muitas pessoas e organizações colocarem um boicote a um regime que corrói a democracia e a transforma em ditadura. Antes de progredir, gostaria de dizer o seguinte: quando se diz que não há uma invasão a um determinado país e que não passa de uma diversão militar, sou eu que tenho que voltar para a escola para tentar entender essas coisas. Alguém com uma enorme visão de futuro levou-nos a sermos parte da Europa, parte da União Europeia, e nunca, até este momento, as exigências de cidadania no projeto europeu em que Portugal está integrado foram tão elevadas. E o Partido Socialista tudo fará para que a Europa possa progredir o caminho do sucesso. Um dos maiores desafios das nossas vidas será sempre evocar e celebrar o 25 de Abril, renovando o compromisso para que esse dia nunca, mas nunca mesmo, possa ser esquecido. 25 de Abril, o dia em que Portugal começou a tarefa do desenvolvimento, no sentido de procurar uma sociedade justa, sensível, onde a solidariedade pudesse imperar. Esta data será sempre a data de partida para o desenvolvimento e a modernidade do nosso país, onde a liberdade de pensamento, com a ética socialista virada para os ideais europeístas, com a ambição de atingir níveis de vida e de qualidade que, na altura, já existiam em muitas regiões da Europa. Olhando para todos vós, poderemos dizer que muitos terão uma experiência de vida, na sua maioria, sob o conceito de pós-revolução. Hoje, na evocação de Abril, onde homenageamos e relembramos a geração que conseguiu trazer a liberdade ao nosso país, também podemos questionar-nos se as gerações seguintes conseguiram alimentar a esperança que foi trazida há 48 anos. Agora, que cada um de nós pode expressar por voto livre, é ainda mais relevante, porque herdamos a possibilidade e a responsabilidade de colocar em prática os valores e os ideais de Abril no nosso país. Será que fizemos tudo bem? De uma maneira simples, podemos dizer que os pais deixam melhores condições de vida aos seus filhos e os filhos aos netos, e que Portugal tem feito a sua evolução, nomeadamente em termos de educação, onde a maioria dos nossos pais ficavam pelo ensino primário e agora, felizmente, todos podem ter acesso a um legado educacional mais elevado. Continuando a colocar questões, também podemos perguntar se temos todos feito a nossa parte para continuarmos a acreditar no nosso país, a acreditar na nossa região e no nosso concelho, a acreditar em Alpiarça. Todos podemos ter resposta, mas os factos indicam que ainda existe muito por fazer. No nosso concelho, é aquele em que estamos inseridos e que mais preocupação nos causa, temos vindo a constatar um afastamento da juventude. Não se tem conseguido mobilizar os jovens para um envolvimento participativo, empreendedor, atrativo e dinâmico, o que os leva a afastarem-se e a partir para outras paragens. E se a isso juntarmos o constante desinteresse cívico, só podemos ter preocupações acrescidas. E é a nossa obrigação dar exemplos e provas de que a classe política está mais qualificada e pronta para enfrentar os desafios com uma nova visão, um forte empenhamento estratégico e com eficiência operacional que o novo Executivo Camarário possui. Porque os jovens devem acreditar naqueles que elegem, devem se rever no concelho onde nasceram, onde vivem, onde trabalham, onde pretendem ficar.
Não podemos, de maneira nenhuma, ficar a falar no passado. Eventualmente não o poderemos esquecer, mas o novo Executivo não vai falar desse passado. Irá sempre resolver os problemas que nos vão enfrentando e que nos vão proporcionando caminhar num caminho certo, o caminho da liberdade e do desenvolvimento. Ao evocar Abril, nesta terra de liberdade, de luta e de resiliência, em nome do Partido Socialista, que foi fundado em 1973, clandestinamente e forçosamente fora de Portugal, é muito gratificante constatar que os ideais de liberdade, de pensamento, continuam. E irão continuar a perpetuar no tempo, fazendo assim a data histórica do 25 de Abril o maior símbolo da liberdade no nosso país. É preciso renovar a esperança e termos a confiança necessária no futuro, porque só assim e dessa forma vale a pena continuarmos a celebrar esta data. Juntos, coesos, sempre comprometidos com a democracia e com a liberdade. Só honrando esse legado poderemos avançar com ambição no nosso país, com uma melhor comunicação, com o melhor empenhamento do desenvolvimento de estratégias políticas, antecipando o futuro, com mais emprego e mais estabilidade. Nós, no Partido Socialista, sabemos que os desafios que se colocam, com os quais nos confrontamos, são muito diferentes daqueles com que se batia a geração de Abril. Muitos ainda querem esconder o progresso que existiu e preferem continuar a vender o medo e a passar a imagem com o saudosismo de um sistema político que foi extinto pela Revolução dos Cravos. E é nesse sentido que importa relembrar algumas vitórias de Abril. Algumas conquistas da democracia, como a liberdade nas suas mais variantes quadrantes, o Serviço Nacional de Saúde, o acesso universal ao ensino, a ligação de Portugal à Europa, o poder local democrático, um sistema judicial que ainda tem erros, mas que é independente do poder político. Os enormes progressos sociais, com vários programas de emprego e de assistência social. Os grandes progressos económicos e estruturais que são visíveis no nosso país. Estes são alguns aspectos que garantem um desenvolvimento económico, político e social nunca antes visto e que não seria possível sem a persistência e a perseverança de todos aqueles que fizeram da madrugada de 24 para 25 de Abril a madrugada que eu esperava. E que no dia 25 de Abril fosse o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo, como disse Sofia de Melbrein. Contudo, estas vitórias alcançadas não são a prova de que a democracia é um sistema perfeito, como muitos acreditaram no período revolucionário e que provocaram encantamento com alguma dose de utopia. É permeável ao defeito dos homens. Será sempre uma obra por acabar, que carece do enorme esforço cívico coletivo, e a melhor forma de celebrarmos o Dia da Liberdade é continuar a cuidar e a cultivar a democracia. E é por isso que hoje comemoramos essa liberdade. Comemoramos a vida e assinalamos com enorme orgulho a presença do nosso país nas nações dignas e humanas. Iremos continuar a reconhecer e a agradecer aos militares das Forças Armadas, aos capitães de Abril, pela possibilidade que nos deram de podermos escolher o nosso caminho, o nosso futuro livremente, onde se possa respeitar todas as opiniões e todas as ideias, porque foi com essa atitude, com esse gesto de enorme simbolismo, que demonstra que tudo o que nos une e nos separa será sempre o verdadeiro sentido da liberdade, porque a democracia é a liberdade. E será sempre a fonte que nos irá inspirar a ter um futuro sempre melhor. E, como autarcas, devemos agir em termos locais, com pensamento global. Podemos dizer que são pequenos passos, mas as nossas autarquias são e serão sempre fundamentais para a conservação da nossa história, para que ela nunca se perca e nunca se abandone os ideais de Abril. Como já falei dos capitães de Abril, que em 74 eram os jovens que tiveram a ousadia e a determinação de operar uma ruptura histórica e nos deram uma era nova para Portugal. Esses homens que arriscaram e sonharam com um país livre, com desenvolvimento, com justiça e com paz, foram, são e devem continuar a ser uma enorme inspiração para todos nós, porque a liberdade é o fundamento da dignidade humana e é ela que garante ter pensamento, que garante ter arte e criação, ser crítico, tolerante e podermos usufruir de uma diversidade plural. A democracia só se poderá renovar em liberdade
E é essa liberdade que nos permite desenvolver, que permite a abertura da sociedade, a criação de cultura, o progresso da ciência e, acima de tudo isto, será sempre com liberdade que se pode construir uma paz duradoura. Hoje, onde foi enaltecida a força política e moral da democracia, onde foi falado com alguma insistência do futuro e da enorme responsabilidade em relação a esse tempo, porque todos sabemos que o futuro existe e que está em aberto. E nada é garantido. E é esse futuro que deve ser prevenido, acautelado e preparado. Todos seremos obrigados a construir, a elevar, a erguer e a imaginar o futuro, porque o 25 de Abril também foi feito em nome desse futuro, de um futuro sempre melhor. Gostaria de terminar preferindo uma frase de alguém que sempre contestou o anterior regime, que foi o primeiro presidente civil depois do 25 de Abril e foi um dos fundadores e obreiros de um Portugal democrático, o homem que fez da história literatura. Os jovens de hoje são os homens e mulheres de amanhã. Falar de juventude significa voltarmos para o futuro. E nós, democratas, não tememos o futuro porque acreditamos no caminho da história. Mário Soares. Por aqueles que lutaram, por nós, por vós, por todos juntos somos Portugal, podemos dizer com convicção e com o peito cheio de orgulho, 25 de Abril, sempre. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Alpiarça, viva Portugal.